Olá pessoal, esse é o Diálogos Psicológicos, eu sou a Giovanna Facchini e hoje eu trago mais um vídeo sobre a nossa prática profissional dentro do consultório, dentro do contexto terapêutico. E o que eu escolhi para falar hoje para vocês foi um tema que gera uma certa controvérsia dentro do universo psicoterapêutico, tá? Algumas pessoas adoram fazer uso dessa prática, outras pessoas não podem nem pensar em fazer algo do tipo. Eu estou falando da autorrevelação, ou seja, o terapeuta falar de si mesmo dentro do contexto terapêutico para o paciente. E aí, vocês fazem isso? Pessoal, eu acho que essa controvérsia muitas vezes está ancorada também na abordagem teórica utilizada. Penso que algumas abordagens sejam mais permissivas, né, nesse sentido do que outras. Mas o que eu acho que é muito importante deixar aqui claro é que a gente fala da gente mesmo apenas se isso tiver um objetivo claro, ou seja, a autorrevelação ela tem que ser usada enquanto técnica. E para ser usada enquanto técnica, ela tem que obedecer a alguns critérios. Então, não é que a gente vai sair falando da gente para o terapeuta, não é que a gente vai sair falando da gente para o paciente como se a gente estivesse num bate-papo, estou te contando como que é a minha vida. Não, isso não. Até porque a gente não pode se esquecer que a figura do terapeuta deve ser, na medida do possível, uma figura neutra. Então, a autorrevelação pode trazer resultados fantásticos para o processo terapêutico, desde que usada da maneira correta. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Pessoal, eu acho que um jeito legal de começar essa discussão é pensar nas funções da autorrevelação. Então, o para quê? Uma função muito importante dessa técnica é intensificar a relação com o paciente. Então, quando a gente faz a autorrevelação, a gente auxilia na vinculação, né? Na medida em que o paciente identifica que aquele indivíduo que está na frente dele, o terapeuta, ele não é alguém dotado de características divinas, ele é alguém humano, né? Que passa pelas mesmas experiências que ele, que compreende ele de um jeito mais intenso do que o técnico. Então, o vínculo ele tem uma potencialização quando o terapeuta faz uso de autorrevelação. Um outro ponto da autorrevelação que gera resultados bastante positivos diz respeito à promoção da compreensão. Então, uma coisa é eu dizer que eu te entendo. Outra coisa é, para além de te entender, colocar uma experiência parecida. Isso gera muito mais identificação. Isso gera uma sensação de ser compreendido muito maior do que o mero recurso de técnicas voltadas para abordagem teórica, por exemplo, ou do aceno com a cabeça, da expressão facial, tá? Então, quando a gente coloca uma experiência pessoal, certamente isso gera uma maior sensação de compreensão por parte do paciente. Eu percebo que depois vou dar um exemplo para vocês, né? Eu percebo que depois que eu me tornei mãe, e inclusive lá no Instagram, na enquete isso apareceu, né? Como uma das temáticas em que a autorrevelação acaba acontecendo. Depois que eu me tornei mãe, algumas experiências relatadas por algumas pacientes, de fato, são muito melhor compreendidas por mim, né? Não é só uma questão de, eu vou mostrar que eu entendo. Não, eu de fato entendo. A empatia ela é muito mais intensa quando a gente já passou por algo do tipo. Então, quando as temáticas da maternidade aparecem, algumas das vezes eu faço uso da autorrevelação. É claro que não é em toda situação, mas a autorrevelação nessas circunstâncias, elas acabam de fato demonstrando
uma maior aproximação com a realidade do paciente, o que auxilia na sensação de bem-estar e na sensação de estar sendo entendido na sua dor, tá? Outro ponto, na verdade todos esses pontos eles são bastante mesclados, né? Mas eu separei para ficar mais didático. Um outro ponto diz respeito à normalização da experiência, né? O paciente se sentir normal, sentir que ele não é um bicho de 7 cabeças ou alguém monstruoso porque se comporta de uma dada forma ou sente de um dado jeito ou pensa uma coisa específica, tá? Então a autorrevelação nessas circunstâncias, ela é bastante útil também. Me lembro de uma vez de uma paciente dizendo que se sentia a pior mãe, de novo na temática da maternidade, não é só essa, tá, gente? Mas me veio na cabeça agora. Ela se sentia a pior mãe do mundo porque se arrependia em alguns momentos de ter tido um filho. Tinha saudade da vida dela, tinha saudade da liberdade, de não ter alguém 24 horas por dia dependendo dela. E ela se sentia muito culpada, ela se sentia a pior mãe da face da terra por aquele pensamento passar pela cabeça dela, simplesmente passar pela cabeça dela. E aí foi um momento em que eu me coloquei, né, que eu também já tinha me sentido daquela forma e que de fato me sinto em diversos momentos, que de fato não é a sensação mais gostosa do mundo, né, a gente pensar que por vezes assim seria melhor não ser mãe, mas eu amo aquele ser, como assim eu penso em não ser mãe, né, mas passa pela cabeça. E eu acho que isso é importante, né, quando eu me coloco, eu não digo assim, mas isso é normal, eu também penso isso. Não, eu também me sinto culpada por pensar isso. Eu, você e acho que 99% das mulheres. E tudo bem às vezes a gente se sentir assim, né? Então, acho que é legal também na autorrevelação a gente ter cuidado para não se colocar numa postura de heroína ou de herói, né? Não, eu divido a experiência, as angústias, as dores, né? As ambivalências, e isso é normal do ser humano, incluindo o terapeuta, tá? Então, acho que isso realmente gera também essa sensação de não se sentir anormal. Oferecer modelos também é algo legal de ser trabalhado por meio da autorrevelação. Então percebam o tempo todo que a autorrevelação está sendo usada como técnica, ela está sendo usada com uma função específica, né? Ela não está sendo usada como bate-papo, tá? Então, quando eu, por exemplo, conto para o paciente uma forma que eu usei para resolver um problema parecido na minha vida. Claro, depois que o paciente já foi estimulado em outras sessões, em outros contextos, a buscar as suas alternativas, né? Mas pontualmente posso me utilizar do recurso de contar uma vivência pessoal de como eu resolvi aquilo. Então, mesmo quando a gente fala dessas funções em separado, né? Geração de maior vínculo, maior identificação, promover essa maior sensação de ser compreendido, normalizar a experiência do paciente, dar modelos, tudo isso acaba acontecendo conjuntamente. Eu estou aqui separando, mas quando eu estou dando um modelo, eu acabo me aproximando, me vinculando mais àquele paciente. Quando eu dou um modelo de ação, eu também acabo fazendo com que aquele paciente se sinta melhor compreendido, se sinta mais normal, enfim, né? Tudo isso acaba acontecendo de uma maneira bastante entranhada, né? Mas todas essas funções, elas acabam estando aí no bojo, né, do uso da autorrevelação. E como fazer a autorrevelação? Claro que eu não tenho nenhuma receita de bolo para passar para vocês, mas eu acho que é importante alguns pontos, né? Quando a gente pensa em fazer uso dessa técnica. Um desses pontos é o foco no cliente. Quando a gente faz o uso da autorrevelação, eu não posso ser o foco, o terapeuta não pode ser o foco. Eu não estou ali para contar simplesmente algo que aconteceu comigo. Eu não estou desabafando sobre algo da minha vida, né? O foco tem que ser o paciente. Então, quando eu faço a autorrevelação, eu tenho que o tempo todo estar colocando o paciente como referência. A minha experiência, ela é mera coadjuvante nesse processo. Ela é um auxílio para o paciente chegar em uma resposta, para o paciente chegar
em alguma compreensão de si mesmo, chegar a uma capacidade de externalizar um sentimento. O terapeuta não pode ser foco. Por isso que vem um outro pontinho do como fazer, que é a parcimônia. Parcimônia é uma moderação. Então, essa moderação, ela entra tanto na frequência com que eu uso a autorrevelação, porque aqui no vídeo eu estou colocando vários pontos e parece que a gente pode ficar usando isso o tempo todo. E não é bem assim. Imagina ao longo de uma sessão eu fazer um monte de autorrevelação, parece que eu só falei de mim, não é verdade? E isso, ao invés de gerar identificação, alento, pode gerar o oposto. Tipo, mas eu tô vindo aqui pagar essa pessoa e ela só fala dela, né? Então a parcimônia, ela tá na frequência com que eu uso ao longo da sessão e ao longo do processo. E a parcimônia também tá no momento que eu escolhi fazer a autorrevelação, eu não posso ficar prolongando isso, eu não posso ficar contando com muitos detalhes, né? É parcimônia no momento que eu coloco, a função é auxiliar o paciente a falar dele, a se sentir compreendido, a se sentir normal, enfim, tudo que a gente já está falando. Mas isso tem que ser feito de uma maneira breve, focada, tá? Senão, a gente acaba perdendo esse outro ponto do foco no paciente e acaba fazendo foco no terapeuta. E isso realmente não é bem-vindo, ok? E aí vem um ponto também deste como fazer que tem relação com a parcimônia, que é ter o cuidado de não revelar detalhes íntimos. Então, por exemplo, às vezes a gente está falando sobre relação amorosa. Eu posso estar falando inclusive sobre relação sexual. E se eu for fazer uma autorrevelação no sentido de um relacionamento com meu marido, né? Seja do ponto de vista afetivo, do meu casamento ou até mesmo sexual, eu tenho que ter muito cuidado para eu não revelar detalhes íntimos que não cabem dentro daquela relação. Então, por isso que a parcimônia é um ponto tão importante, né? Porque eu tenho que fazer isso de uma forma reduzida, com a função de auxiliar o paciente, mas que não revele tanto de mim, né? A autorrevelação tem que revelar ações, tem que revelar processos de como eu consegui chegar até aquele ponto, pode revelar sentimentos, né? Mas detalhes da minha vida íntima ou detalhes íntimos da minha vida, que é diferente, né? Porque pode ser de uma relação de trabalho, pode ser da forma como eu lido com as minhas atividades domésticas, as minhas amizades, até o meu ser terapeuta, né? Mas isso não pode trazer intimidade, isso não pode revelar detalhes muito peculiares do meu jeito de ser no mundo, tá? Porque aí o resultado pode ser o oposto do que a gente está desejando, tá bom? Mas também existem as situações em que eu tenho que identificar como perigo, ou seja, situações em que eu não posso fazer a autorrevelação, ou que pelo menos eu não deveria fazer a autorrevelação. Então vamos pensar um pouquinho sobre essas situações? Um dos pontos em que a autorrevelação não é nem um pouquinho bem-vinda é quando os valores de terapeuta e paciente são muito distintos. Então, o paciente, por exemplo, está trazendo uma vivência relacionada, sei lá, relacionada à religião ou relacionada à política, né? Inclusive isso é bem fácil de visualizar, né, nos últimos tempos em que a dicotomia política estava muito exacerbada. Se o paciente traz um posicionamento político ou uma vivência muito sofrida no processo eleitoral, o terapeuta vai ter que ter cuidado na hora de colocar algo do tipo, se o posicionamento dele for diferente. Um outro ponto que eu acho que é bastante importante e que a gente tem que recuar na autorrevelação é quando a gente identifica que o paciente não tem perfil para isso. Então tem paciente que visivelmente eu colocar qualquer coisa sobre mim não vai afetá-lo de maneira positiva. Então um paciente que seja muito, por exemplo, tem N exemplos, né, gente? Mas de repente um paciente que é muito
autocentrado, um paciente que só consegue falar de si mesmo, um paciente que é pouco empático, né, às experiências aí de terceiros, não é um paciente que a autorrevelação vai ter talvez uma função muito legal, né? Então, tem paciente que o perfil não é muito favorável ao uso dessa técnica, tá? Quando a realidade do paciente é muito distinta da realidade do terapeuta, e isso pode ser pensado em diversos níveis, né? Socioeconômico, cultural, de valores gerais de vida, idade. Então, se terapeuta e paciente estão em situações de vida muito distintas, se eu vou tentar fazer autorrevelação, a chance de dar errado é bem alta, porque o paciente não vai se sentir identificado, né? E o terapeuta também não vai se sentir identificado para poder fazer autorrevelação. Então é um caso em que a gente também vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado para fazer uso desse recurso. E o último ponto que eu penso ser uma contraindicação do uso da autorrevelação é a falta de recurso emocional do terapeuta. Então, quando o terapeuta não se vê em condições emocionais de fazer, de colocar algo sobre si mesmo, seja porque esse tema é um tema muito delicado para o terapeuta, então às vezes eu até tenho uma vivência muito parecida com a do paciente, mas ela é muito sofrida. E aí? Se ela é sofrida demais, eu vou me arriscar, né, a me emocionar de um jeito que não é legal, que não é favorável, eu vou me arriscar a não conseguir auxiliar esse paciente, eu vou me arriscar de repente a passar uma visão pessimista do problema. Então, quando aquilo é delicado para mim, eu acho que não é, mesmo eu já tendo passado por algo parecido, não é uma ocasião para me colocar dentro dessa vertente, né, da autorrevelação. Ou ainda uma situação que de repente eu sinta muita raiva, né, do que aconteceu e eu posso na hora de me colocar, dar a entender que que uma reação favorável seria a de raiva. Então a gente tem que realmente se isentar nesse momento de fazer uso da técnica. E para terminar, né, eu vou jogar aqui uma lenhazinha na fogueira, porque tem um aspecto da autorrevelação que é bastante controverso, né, dentro da literatura, inclusive, que é o quão genuína precisa ser a autorrevelação. Ou seja, precisa ser verdade o que eu estou contando? Eu posso fingir, inventar que eu passei por alguma coisa só para atingir esses objetivos, né, que a gente conversou ao longo do vídeo? Não tem exatamente um certo e um errado a respeito disso, né? Como é uma técnica, eu posso entender que ela é útil num dado momento, querer gerar um determinado resultado, querer atingir uma determinada função e para isso relatar algo que de fato não tenha acontecido comigo. Aí eu já acho que vai de perfil, né? Perfil do terapeuta, se ele dá conta de fazer isso, se ele entende que é válido, a literatura não mostra como sendo errado. Eu particularmente não faço, eu não dou conta. Eu só faço autorrevelação dentro das situações que eu de fato vivi, né? E que eu acho que de fato vão agregar alguma coisa para o paciente, podem oferecer algo para o paciente dentro daquele tempo, daquele espaço específico em que eu escolhi usar a minha técnica. Então, eu realmente acho que naquele momento aquilo é válido, vai agregar, vai mostrar um caminho, vai gerar identificação, né? E por fim vai gerar um resultado positivo para o paciente. Mas não existe uma resposta para ser dada nesse sentido. Então, depois vocês me contem aí o que vocês acham da autorrevelação não genuína, tá? A minha é genuína. E não julgo quem faça essa que não seja, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Esse é o conteúdo que eu escolhi trazer nesse vídeo sobre autorrevelação. Espero que tenha provocado aí algumas reflexões. Aguardo a interação de vocês aqui mesmo no YouTube, no Face, no Instagram. Sigam a gente nas outras redes sociais, deixem seus comentários. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.